Amém, irmãos? Vamos assentar. A paz de Jesus, irmãos. Amém? Hoje veio bastante irmão da Capadócia, né, mano? Como disse Jesus, né? A rainha de Sabá veio de tão longe. E os irmãos, está aqui nosso irmão Guaraci, Meliene, nossa irmã Bete. A bênção, glória a Jesus. E os irmãos de Cajamanga, né, irmãos? Os irmãos de Cajamar, glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso, né, irmãos? Glória a Jesus. Vamos, pela sua graça e misericórdia, irmãos, abrir o texto em Hebreus capítulo 2. Hoje nos aconteceu algo bem interessante, né, irmãos? Comigo, na verdade. Aí, ó. Deixa aí vir as criancinhas, né, irmãos? Hebreus capítulo 2, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pequenininho. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tchau. Tem cultinho aqui, qualquer dia ele vai gostar, viu? Vai. Vem assim, ele vai gostar do cultinho, ele vai amar. Bem. Como disse Paulo, não busco o que é seu, mas busco a vós, né? Então, o mais importante é a vida da pessoa. Mas a pessoa se sente bem, né? Ofertar, então fica à vontade. Enfim, irmãos. Os irmãos estão pela live e não sabem de nada, né? Não entenderam nada. E também não vou contar. Bem, irmãos. Semana passada, eu conheço um rapaz, conheci ele faz uns 6 anos. E eu sempre converso com ele, né? Não sempre, mas de vez em quando eu converso com ele, falo da palavra, do evangelho para ele. E uns 3 anos para cá ele começou a frequentar uma igreja perto da casa dele, se sentiu bem lá. E procurei deixar claro para ele, né, que sobre o Novo Testamento e se firmar no Novo Testamento. E é um rapaz que conversa bem, fala bem. E começou a ser dada uma oportunidade para ele estar pregando na igreja dele, né? E ele conversava comigo e tal. E eu sempre falando para ele, olha, fica no Novo Testamento, né? Ensina o Novo Testamento. Ainda que você vai no Velho, né? Mas enfatiza Jesus, né? Não enfatiza os homens lá de trás, enfatiza Cristo. E aí, semana passada, ele mandou mensagem para mim, poxa, posso conversar com você um pouco? Eu falei, pode, eu vou fazer um serviço aqui, né? Vai estar sem barulho, aí você me liga. E aí fiquei conversando com ele. Fui trabalhando e conversando com ele 1 hora, mais ou menos. E qual era o problema? Ele, dentro da igreja dele, né, o pastor dele, começou a colocar na igreja água ungida, né? Água ungida. Sabe, o pessoal tem essas manias, né? Água ungida, óleo ungido, né? Eu falei, óleo ungido, nem óleo ungido existe, não existe isso na palavra, né? Não existe óleo ungido, existe unção com óleo, né? Que diz lá em Tiago. Mas não é óleo ungido. Vou ter um óleo ungido, vou sair jogando na minha casa. E aí ele começou a ver aqui na igreja dele, onde ele frequenta, ele começou a ficar incomodado. Ele falou, puxa, agora o que eu faço? Eu falei, você vai e fala com o seu pastor, né? Mas não fala na frente de todo mundo, né? Chama ele de canto, vai na casa dele, compra uma pizza, né? E conversa com ele. E fala para ele, conversa com ele assim, né? Fala que a palavra Cristo não pode ser substituído, né? Por água benta, mas é uma água ungida, né? Que eles falam. Porque a pessoa às vezes vai vir do catolicismo, e no catolicismo tem água benta. E o cara chega na igreja evangélica e tem água ungida. Qual a diferença? Nenhuma. Você troca Jesus por aquela situação. E Jesus ele tem que ser a única coisa para nós. Cristo basta para tudo. Quando nós oramos é em nome de Jesus, né? E aí eu falei para ele, olha, mas o pastor que você vai ter, que você vai falar com ele, você pode ter certeza que ele não vai aceitar a correção que você vai querer trazer para ele, porque ele aposta mais, porque é assim, irmãos, as pessoas elas acreditam mais na experiência dela do que na palavra de Deus. Você pode ver, tem pessoas que elas recebem alguma coisa boa, lá na macumba, na Umbanda, né? Aí vai lá e recebe uma coisa boa. O pai fulano de tal mandou fazer tal coisa e aconteceu. Aí o cara ele pensa o quê?
Ora, se eu recebi uma coisa boa, então foi de Deus. Porque o diabo não vai dar coisa boa, o diabo só faz o mal, e esse é o engano, né? O diabo ele faz o quê? O diabo ele engana as pessoas. Então o diabo ele não tem nenhum problema de dar uma coisa boa, desde que engane a pessoa. E aí, irmãos, dito e feito, hoje ele me ligou e falou, rapaz, fui falar ontem com o pastor e o pastor até chorou, porque eu falei que não acreditava nisso, que eu não acreditava nessa... E ele foi lá, não foi confrontar, ele foi conversar com o pastor. Pastor, ó, a palavra diz assim, a gente não pode colocar Cristo, trocar Cristo por essas coisas, tal, tal, tal. E falou que tentou conversar de todo jeito e o cara não aceitou e ainda por cima deixou já meio claro assim que ele estava ali para rachar, que ele estava ali meio para bagunçar a igreja, né? E ele ficou triste, né, com isso, porque não é só ele, né? Tem ele, a esposa, a sogra, o sogro, os filhos, é muita gente, né? Aí eu falei, olha, toma cuidado, né? Vai devagarzinho. Agora você pode virar alvo dentro da igreja, né? Então, eu vou estar orando pela sua vida. Mas é assim, irmão, quando você está num sistema religioso, a quantidade de iniquidade que tem lá dentro é muito grande. Então, se você começa a conhecer a verdade e vai querer corrigir, você arruma problema para a sua cabeça. Eu lembro que eu quis fazer isso aí. E outros irmãos também quiseram fazer isso. Eu lembro uma vez que o irmão... Vários irmãos, na verdade, não é de dar exemplo, mas vários irmãos que vieram conhecer a palavra, quiseram continuar na sua antiga igreja, falaram, não, eu vou pregar lá, eu vou salvar as pessoas, eu vou livrar essas pessoas do mal. Eu falei, você vai ser expulso. Não, mas vai dar certo. Eu falei, então vai lá, já que você acha que você vai lá. E não dá outra, não aguenta, as pessoas não suportam. Por quê, irmãos? Porque o ser humano ele é duro de coração. Ele não aceita o quê? A correção. Então a pessoa ela acredita mais na experiência dela. Não, porque assim, eu usei água ungida e eu usei óleo ungido. E Deus fez um milagre na minha vida. Então, Deus pode fazer o que Ele quiser, irmãos? Pode fazer o que Ele quiser. Se Deus falar para você, ó, senta nessa cadeira aí que você vai ser curado. Você senta na cadeira e é curado. Mas a cadeira é o quê? É nada. O que vale é o quê? É o poder de Deus, é a fé que a pessoa tem em Deus, em Jesus Cristo, na palavra do Evangelho. E aí a pessoa ela acaba acreditando mais do que na sua própria experiência, do que na palavra de Deus. Então a pessoa ela acredita mais nas suas convicções, acredita mais nos seus pensamentos, ela acredita muito mais no que ela sente do que da palavra de Deus. Então, aqui em Hebreus capítulo 2, diz assim, né, irmãos? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Para quê, irmão? Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, o que é que nós temos ouvido? Nós temos ouvido a palavra do Evangelho durante muito tempo, né, irmãos? Muito tempo. Então, quando aquele jovem ele viu que o pastor dele estava se desviando da verdade, ele foi confrontar aquele homem. E o homem não aceitou. Por quê? Quem é você? Né? No final das contas é assim, quem é você para me corrigir? Né? Você é mais novo, eu sou um pastor, eu entendo mais, eu conheço mais. Só que todo mundo pode errar. E todo mundo é passivo de correção. Né, irmãos? Então, o pastor não é Deus, ele não é o supremo, ele é infalível, não, ele erra, ele falha. E a palavra diz com muita clareza, irmãos, que, portanto, convém estar com mais atenção e com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, quer dizer que nós estamos dentro da igreja, a gente pode se desviar dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, a gente pode se desviar. E esse desviar, irmãos, não significa que a pessoa está no inferno. Jamais, não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo que na nossa vida, assim como aquele homem estava lá na igreja dele, 3 anos, ele nunca tinha visto aquilo, e quando ele viu aquilo ali, ele tomou um susto. E aí as pessoas, como ele já estava pregando, e ele sempre procura pregar ali o Novo Testamento, tudo, então as pessoas chegaram para ele e disseram assim, e aí, o que você acha disso aí? Você acha que é certo? Aí ele ficou numa situação difícil, né? Com medo de rachar a igreja, com medo de arrumar briga. Ele falou, não, fala com o seu pastor.
Então, quando ele viu que o pastor dele estava desviando daquilo que ele entendia, ele foi lá confrontar. Então, nós também podemos, se não tomarmos cuidado, também podemos desviar daquilo que estamos ouvindo, né? Então, quando o texto diz, portanto, convém-nos atentar com mais cuidado, com mais zelo, para aquilo que temos ouvido. Então, aquilo que nós ouvimos, irmãos, tem que ter atenção. Porque se os irmãos acreditarem que a pregação, se nós lemos o texto, explicamos o texto, e se os irmãos acreditarem nisso, então você não se desvia da palavra. Porque assim, irmãos, não adianta apenas eu pregar a palavra, os cooperadores pregar a palavra, você deve acreditar, né? Quando eu estou sentado, eu devo acreditar no que está sendo dito. Você deve confiar na pregação, acreditar nela e dizer, realmente é o homem ou é Deus que está falando, né? Deus está usando esse vaso de barro ou é apenas o vaso de barro que está falando e não tem nada de Deus? Então isso é muito importante. Por quê? Porque se eu acreditar que é a carne humana, né, falando, então você passa a não ter mais atenção, nem diligência e nem cuidado com o que se ouve. Então aquilo que se ouve acaba passando batido, acaba não tendo atenção. E aí começa algo que se chama o quê? A palavra está dizendo o quê? Começa a se desviar. Então, qual que é? Vai para Hebreus 12. Então, qual que é o objetivo do ser humano, irmãos? Qual que é o objetivo nosso, né? Nós como cristãos. Qual que é a finalidade nossa, irmãos? Lá em Romanos 8, 28, o que está escrito lá? Os irmãos se lembram? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, para os que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Aí no versículo 29 diz, porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, eu e você somos chamados para quê, irmãos? Para ter a imagem de quem? De Jesus. Quando a gente chega... Eu tinha um vídeo que ia colocar no grupo. Às vezes eu tenho tanto vídeo para pôr lá no grupo, eu acabo esquecendo. Mas eu tenho um vídeo lá, bem legal, lá, onde mostra uma casa toda bagunçada, assim, um cara arrumando, limpando. Deixa linda a casa. Aí fala como se fosse o trabalho do Espírito Santo na vida do homem. Eu vou achar, depois eu vou mandar para os irmãos. Então, quando a gente chega, bom, a gente precisa ter o caráter de Jesus. A gente não tem um caráter dele, então a gente precisa ter. E para a gente ter o caráter de Jesus, eu preciso de uma coisa, a palavra da verdade. Quando a palavra da pregação, quando a palavra da verdade vem, eu ouço com atenção e procuro guardar com diligência. Então, eu ouço com cuidado, guardo com cuidado, para que em tempo algum eu venha me desviar dela. Então, eu estou ouvindo e não posso me desviar. Eu estou ouvindo e não posso me desviar. Quando eu me desvio, eu vou me desviar do quê? Da minha finalidade. Qual é a finalidade nossa? Ser como Jesus. Então, a pregação, ela serve para quê? Para direcionar a nossa vida a ser como Cristo. A ser como Cristo. Isso começa de onde? Começa de quem está pregando, é lógico. Então, eu estou pregando, então a palavra, primeiramente, vem para mim. Olha, você precisa ser como Cristo. E aí você passa a mensagem para a igreja. E aí, quando você ouve a mensagem, guarda ela, e você não se desvia, então você está seguindo nesse caminho, ser como Cristo. Você vai guardando, você vai tendo diligência. Quando eu passo a não ter mais atenção e nem ter cuidado, não ter diligência, então eu vou me desviar desse foco, que é ser como Jesus. E aí, quando isso acontece, Hebreus 12 diz assim, versículo 6. Porque o Senhor corrige ao que e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus trata como filhos, porque que filho há em que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, nossos pais,
por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, o Pai dos Espíritos, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, a palavra, ela vem para quê, irmão? Se a gente estiver se desviando, então ela vem para corrigir. Corrigir o quê? Corrigir o curso. Nós estamos saindo do curso. Qual é o curso? O curso é ser como Jesus. Então a palavra ela vem e começa a corrigir. Olha, é por aqui, e começa a corrigir. Corrigir como? Alertando, falando, pregando. Para quê? Para que a gente não se desvie inteiramente. Então, a pessoa, quando ela se desvia, ela não se desvia lá fora, ela se desvia dentro da igreja. É dentro da igreja que começa a pessoa a se desviar. Então ela deixa de ter atenção, deixa de ter diligência, deixa de aceitar a correção, deixa de aceitar a exortação, porque quando Deus está corrigindo, olha, você precisa ser como Cristo. Você precisa ser como Cristo. Você está saindo fora. Então, a palavra, irmão, ela não muda, ela não pode mudar. Às vezes, existe coisas que a gente não consegue cumprir. A gente não consegue obedecer a palavra. Né? Que nem quando o texto diz assim, Efésios 4, 20 alguma coisa, 29, se eu não me engano. Não, não é 29 não. Enfim, mas acho que é Efésios 4. Onde diz, irai-vos e não pequeis, né? Não ponha o sol sobre a vossa ira. Está falando o que o texto? Está falando que se eu tiver um entrevero, se eu tiver uma mágoa, se eu tiver uma tristeza, eu tenho que resolver quando? No dia. Mas se eu não consigo? Né? Olha, eu não consigo fazer isso. Bem, quem está errado, eu ou a palavra? Eu estou errado. Né? Eu não posso me justificar. Eu não posso pensar, não, olha, não tem como eu fazer isso. Eu não consigo, não tem jeito, não tem como a pessoa resolver isso no dia. O problema não é a palavra, o problema sou eu. Isso tem que ser claro. Eu não posso justificar-me a mim mesmo. Eu preciso dizer, eu não consigo. E Deus precisa me ajudar. Eu preciso da graça de Deus. Ou seja, a palavra vai corrigir isso. Ela vai dizer, olha, você precisa fazer isso. Ah, mas eu não consigo. Então tá bem. Você reconheceu que você não consegue. Mas você não pode fugir, você não pode sair do que o texto está dizendo. O texto está dizendo que deve ser dessa forma. Então, a palavra, irmão, ela vem para corrigir. E nós sempre vamos ser corrigidos pelo Evangelho. Então, correção, irmão, é aquilo que você vai ensinando. Como uma criança erra, o pai faz o quê? Corrige, ensina. Olha, não é assim que se come, né? A criança começa a crescer, você começa a ensinar, né? Olha, menina, você está comendo de boca aberta, fecha a boca, né? Olha, não é assim que se pega no garfo, não é assim que se pega na faca. E você não come com a mão, você vai ensinando. Você vai corrigindo, você vai ensinando, você vai instruindo. Que é o quê? Que é o que a palavra que vai dizer, no versículo 8. Vamos ler todos juntos? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Sois então o quê? O que é um bastardo? Bastardo é aquele que não tem pai. E ter um pai, irmão, significa ser corrigido. Porque o pai quer que nós sejamos igual a Jesus, Romanos 8, 29. Então a gente precisa ser como Jesus. E a palavra vai nos corrigindo, vai nos exortando, né? Vai nos conduzindo ao que se deve fazer. Então, às vezes, por exemplo, eu já corrigi meu filho várias vezes, nas mesmas coisas, várias vezes. Várias vezes. Agora, você acha que eu não sou assim com Deus também? Eu corrijo meu filho várias vezes, e você acha que Deus faz o que comigo? Também me corrige várias vezes, é a mesma coisa. Várias vezes, ele corrige, ele fala. Então, por quê? Porque Deus tem uma intenção. Qual é a intenção? A minha intenção com o meu filho, como diz aqui, ó, versículo 10, todos juntos, irmãos, como é que diz aí? Como bem lhes? Então pronto, eu corrijo meu filho como bem me parece. Como é que eu corrijo meu filho? Do jeito que eu quero corrigir. Eu não posso dizer para um pai como ele deve corrigir o filho dele. Ele corrige o filho dele como ele imagina que tem que ser corrigido. Né? Eu vou corrigir meu filho como? Como bem parece. Agora, aqui não, mas este, continuando o texto, mas este, o Pai, para o nosso proveito, para sermos participantes do quê? Da sua santidade. Então Deus quer que nós sejamos o quê? Um povo santo, especial, zeloso de boas obras. Então, quando Paulo, lá em Gálatas capítulo 2,
Abra lá em Salmo 19, irmãos, enquanto eu vou falando aqui. Salmo 19. Então, irmão, quando o apóstolo Paulo ele encontra com Pedro, depois, se os irmãos quiserem ler lá em Gálatas 2, Salmo 19, meio da Bíblia, né, irmãos? Meio da Bíblia. Quem gostava do Salmo 23 aí fica fácil. Então, irmão, quando o apóstolo Paulo ele encontra com Paulo encontra com Pedro, a palavra diz assim, irmãos, porque quem chegou primeiro, Pedro ou Paulo? Pedro chegou primeiro, Paulo chegou depois. A palavra diz em Gálatas capítulo 2 que Pedro ele ficava conversando com os irmãos, os gentios. Por exemplo, imagine Pedro, ele está conversando com nós aqui, porque nós somos gentios. Ele vinha, sentava, tomava um chá com nós, comia um bolo no final do culto, comia lá umas baguetes, ficava aqui com nós, tranquilo, comendo, dando risada, falando da palavra. Aí a palavra diz que, de repente, chegou uma turma, chamada a turma de Tiago, que eram os irmãos judeus, aqueles judeus cristãos, mas aqueles judeus bem judeu ainda. E aí a palavra diz que Pedro começou a sair de fininho. Ele começou a sair de fininho, e deixou aqueles irmãos como se tivesse deixado a gente assim de lado. Por quê? Porque ele ficou com medo daqueles cristãos judeus que ia falar dele. Aí Paulo olhou assim, de longe, falou, eu vou ter que falar no meio de todo mundo. E Paulo desceu além, Pedro. Falou, como é que você pode agir dessa forma? Você é judeu por nascimento, eles não são judeus por nascimento. E começou a fazer uma pregação espetacular lá em Gálatas. Ou seja, Paulo corrigiu Pedro. E depois Pedro fala de Paulo na carta dele. Então Pedro, ele aceitou a correção. Por quê? Porque Paulo diz assim, eu vi que ele não estava andando segundo a verdade. Quer dizer, Pedro estava se desviando da verdade. Era um pecado que ele estava ali cometendo, indo para o inferno? Não, não era. Então, irmão, tem coisas que nós fazemos de errado que não é um erro que leva para o inferno, mas um erro acumulando mais erros e mais erros pode sim conduzir a pessoa para o inferno. Então, a palavra ela nos corrige, como Paulo corrigiu ali Pedro, para quê? Para que a verdade do evangelho se mantivesse ali em linha reta. Em linha reta. E Pedro aceitou a correção, porque ele estava fazendo acepção de pessoas. Ele estava desprezando os irmãos gentios. Então, Paulo vai lá e corrige. Então, aqui esse salmo é bem interessante, irmão, versículo 19, diz assim, capítulo 19, versículo 12. Irmãos, todos juntos, como é que diz aí? Versículo 12? Certo, agora é valendo, né, irmãos? Agora é de verdade, né? Todo mundo junto? Vamos lá. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são. Então, tem pecados na nossa vida, irmão, que a gente acha que é normal, quando na verdade, às vezes é um pecado. Às vezes a gente pensa assim, esse é o meu jeito. Não é? Às vezes a pessoa ela consegue mudar o exterior, mas o interior, as pessoas têm dificuldade de ser transformadas. Eu já vi isso aí dezenas e milhares de vezes. Milhares de vezes, pode ter certeza. Então, o exterior, às vezes, é mudado, muitas coisas. Mas, interiormente, às vezes, as pessoas não conseguem mudar. São os pecados ocultos. Por que oculto? Porque a pessoa não consegue enxergar. A pessoa não consegue entender que o pecado que está lá dentro, que está agindo, que está movendo, que está guiando aquela pessoa, ela não consegue entender que é pecado. É um pecado oculto aos seus olhos, oculto no seu entendimento. Ela está andando, mas está andando de uma forma errada, pecaminosa, desagradando a Deus. Então, o salmista diz, Senhor, me mostra esse pecado oculto. O que é que está atrapalhando? O que é que está atrapalhando a minha vida espiritual? O que é que está atrapalhando a minha vida com Deus? O que está atrapalhando a minha vida com a minha esposa? O que está atrapalhando a minha vida com o meu esposo? O que está atrapalhando a minha vida com os irmãos? O que está atrapalhando? O que está causando isso que eu não estou enxergando? É um pecado oculto. É um pecado oculto para a pessoa. Então, às vezes,
às vezes, eu posso enxergar, você pode enxergar o pecado de uma pessoa. Mas se a pessoa mesmo não enxergar o seu próprio pecado, é a mesma coisa que você falar, entrar no ouvido e sair pelo outro, porque a pessoa não vai entender. Ela não vai ser convencida do seu pecado. Então, o apóstolo Paulo ensina várias situações lá no Novo Testamento. Jesus também fala que o Espírito Santo precisa o quê? Convencer. Ou seja, precisa mudar a mente. Então, o salmista Davi aqui, ele diz, me ajuda a entender esses erros que eu não consigo enxergar. Sabe coisas que você faz e depois você fala, por que eu fazia isso? Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu tratei dessa forma? Por que eu andei desse jeito? Você não sabia por quê. Mesmo às vezes dentro da igreja. Então o salmista diz, olha, me ajuda a entender aquilo que está oculto dentro de mim. Mas veja só, irmãos, o mais importante, ou melhor, vamos ler o texto aqui, ver se eu lembro da frase. Versículo 13, irmãos, todos juntos. Agora de verdade, irmãos, valendo. 1, 2, 3, como é que diz aí? Para que não se assenhorie de mim, então serei... De novo, irmãos, mais forte, 1, 2, 3. Também. Então não adianta apenas a pessoa saber o erro dela. Não adianta a gente saber o nosso erro. Não adianta. Se a soberba, porque aqui está dizendo o quê, irmãos? Também guarda da soberba o teu servo, para que não se assenhorie. Então, por que ele está falando que guarda o servo da soberba? Porque a soberba rejeita o quê? A correção. O que é que rejeita a correção? É a soberba. Então, a palavra diz, olha, você deve, e aí a palavra vai ensinar alguma coisa. O meu coração, se ele tiver... se o Senhor do meu coração for a soberba, o que eu vou fazer com a correção? Eu vou rejeitar, na mesma hora, no mesmo instante. Então, veja que, internamente, veja como é difícil o coração do ser humano. Vamos ler de novo, para a gente estar terminando, tá, irmãos? Também dá soberba, também dá... Então, quando a palavra diz, irmãos, da soberba guarda o teu servo, para que ela não se assenhorie de mim, então significa que a soberba pode fazer o quê? Dominar a nossa vida. E quando a soberba dominar a nossa vida, irmão, a gente vai se justificar. Irmão. Porque quando nós estamos em pecado e com a soberba dentro da gente, qualquer pessoa pode nos corrigir, a gente vai se justificar na hora. Você fez isso? Fiz. Mas eu fiz isso por isso, isso, isso. Eu agi assim por causa disso. Foi por causa dele, foi por causa dela. A gente vai se justificar. E por que a gente vai se justificar? Por causa da soberba que está lá dentro, que dominou. Então, o pecado ele fica exposto, né? E quando eu digo pecado, é aquilo que é contra a vontade de Deus, contra a palavra, aquilo que nós estamos nos desviando. Então, quando o pecado ele fica exposto, automaticamente o nosso coração também quer ficar soberbo. E quer justificar os nossos próprios pecados. A gente não espera a justificação de Cristo. A gente não se justifica pelo sangue dele. A gente se justifica pelas nossas próprias palavras. Porque a gente nunca quer ficar por baixo. A gente não quer dizer, realmente eu estou errado. E acabar essas palavras. Acabar por aí. Eu errei, acabou. Ponto final. Não, eu errei. Mas, por causa disso, e aí a gente vai justificando. E aí, isso mostra o quê? Porque o texto vai continuando diz assim, irmãos, para que não se assenhorie de mim, então serei o quê? Sincero. E vai acontecer o quê? Ficarei limpo de grande transgressão. Então, o que significa ser sincero, irmãos? A palavra sincero, ela veio de uma palavra que é sem cera. Sincero e sincera é a mesma palavra. Por quê? Antigamente, quando os caras faziam as estátuas,
ficava o que nas estátuas? Ficava aqueles risquinhos, os pés de galinha nas estátuas. Sabe os pés de galinha nas estátuas? Então, o que eles passavam nos pés de galinha? Hã? Hoje a gente passa o quê, mano? Não. Hã? Passa um creme, né, mano? Passa um creme, passa uns trem aí, né? Mas pode passar, não tem problema não. Mas assim, às vezes você vê umas criaturas no mundo aí, que quando ela tira a maquiagem, e você olha a pessoa, você fala, gente, eu sou mais bonita que essa mulher aí, né? É feia, né? É feia demais. Quer dizer, aquilo ali é uma cara, né? Com cera, né, irmãos? Lógico que não vamos misturar as coisas, tá, irmãos? Não estou falando disso daí, não. Estou falando de sinceridade da alma, do espírito. Então, a gente não mascara. Então, ser sincero, irmão, é ser sem cera. É se colocar a estátua no sol e deixar o sol derreter aquela cera. E aparecer o que realmente somos. Então, quando nós somos pecadores, não tem o que dizer. Somos pecadores. Erramos, pecamos, estou errado, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Então, na sinceridade, então você passa a ser o quê? Ser limpo, né? Assim como aconteceu com Pedro, assim como aconteceu com outros exemplos lá no Novo Testamento, quando Jesus encontrava pessoas leprosos, pessoas pecadoras. O próprio Pedro mesmo falou, se afasta de mim que eu sou um pecador. Então, são coisas sinceras. Então, a gente precisa ser sincero. Não pode ter cera na nossa cara espiritual, né? O Novo Testamento diz que nós temos que ser com cara descoberta, ou seja, com sinceridade diante de Deus. Então, assim, irmãos, quando a palavra do Evangelho chegar na nossa vida, chegar no nosso coração, a gente não pode se armar, né, com as nossas próprias justificativas, né? Quando o Evangelho nos enquadrar, né, quando o Evangelho nos colocar de canto, a gente deve ser sincero, né? E não porque quando a gente se desvia da verdade, a correção do Evangelho vai vir para nos manter aonde? No caminho certo. Qual é o caminho certo? Ser igual a Jesus. Para ser igual a Jesus, eu preciso entrar nessa correção, porque é uma correção de caráter, né? Deus precisa corrigir o nosso caráter, né? A nossa postura, o nosso jeito de ser, de pensar, de falar, de agir, de sentir, de tudo. Então, quando o Evangelho chega, eu preciso entender uma coisa, meu Deus, o meu pecado ficou exposto agora, o que eu vou fazer? Então, se a soberba dominar o nosso coração, então a gente não consegue nem ser sincero, né? E nem consegue ser limpo. Então, você pode ver que as transgressões, elas não vão embora, elas permanecem. Então, irmãos, para o pecado ser vencido, eu não posso me justificar, deixe que Deus justifique os nossos pecados. Se eu justificar os meus pecados, eu estou dispensando o sangue de Cristo. Eu estou dispensando a graça de Deus. Eu estou dispensando o Salvador, porque eu estou justificando a mim mesmo. Então, eu não posso me justificar a mim mesmo. Então, é só Cristo que pode fazer isso. Então, irmãos, é algo que parece ser simples, mas não é simples, porque envolve o nosso ego, né? Envolve o nosso próprio orgulho, né? Envolve coisas dentro de nós. Então, ao invés de a gente dizer sim, é verdade, eu errei, e acabar por aí, a gente nunca para por aí. A gente sempre quer abrir a nossa boca e justificar, para a gente não, sabe, para não parecer que nós somos tão errados assim, para não parecer que somos tão pecadores assim, sabe? Eu não posso sair daqui com essa imagem de pecador. Eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa boa. E aí entra a nossa justificação. Entendeu, irmãos? Então, ser sincero, irmão, não é fácil. Não é fácil. Eu já vi muitas pessoas falarem de sinceridade. Muitas pessoas falarem de sinceridade. E no decorrer da caminhada, eu vi que aquilo ali não era sincero, né, irmãos? Então, dizer que sinceridade é fácil, não é, porque estamos lidando com o ego, com a soberba do nosso coração. Então, quando acontecer algo assim, irmãos, pense, eu preciso me segurar, eu preciso apenas reconhecer o meu erro e ponto final. E acabou, né, irmãos? Então, por mais que lá dentro esteja lá querendo explodir, sair para fora, não permite isso acontecer, né? Amém, irmãos? Eu não vou pedir perdão do horário, porque... Na verdade, eu falei, os irmãos vieram tão longe, né, irmão? Não vou terminar 9 horas, né?
Tem que se estender um pouquinho mais aí. Glória a Jesus. Irmãos, tem pedir oração? Né? Não? Irmãos,